Olá, seja muito bem-vindo, que a paz de Deus esteja com você. Nós estamos aqui em mais uma aula do curso Bíblia Desvendada e nós estamos na aula número 6. Nós já estamos finalizando agora, né? Então, o módulo 2. E nós vamos falar um pouquinho da história de Israel do período dos juízes até o período do exílio. Particularmente, eu considero essa uma das aulas mais importantes para que você possa compreender de que forma o Antigo Testamento, mais precisamente o povo de Israel, impactou no Novo Testamento. Ali quando a gente lê os evangelhos, os escritos do apóstolo Paulo, né? Então tudo isso vai ter uma base justamente nesse período aqui do povo de Israel. E nós vamos falar então um pouquinho, né? O objetivo dessa aula, já estou com meu material impresso aqui, tá? Então o objetivo dessa aula é compreender que após a conquista de Canaã, Israel passou por diferentes fases. Período dos juízes, período dos reis com a monarquia unida, e o exílio e a dispersão do povo de Israel. Veremos como a obediência ou a desobediência a Deus determinou o destino da nação, tá? Então nós vamos começar falando um pouco do período dos juízes. Quem eram os juízes, tá? Eles atuaram do ano 1200 a 1050 a.C. Essa data que eu passei aqui é uma data aproximada, tá? Então não há como a gente dizer que é exatamente essa data, mas é uma data aproximada, então considere esse período de 1200 a 1050 a.C. Outra consideração importante a se fazer, 1200 anos antes de Cristo se conta de forma contrário, né, do que a gente costuma contar. Então a gente conta 1, 2, 3. Aqui é o contrário, né, como se fosse menos 1, menos 2, menos 3, menos 1200 anos, né, mais ou menos essa analogia. A gente vai contando de forma contrária, então seria 1200, 1199, 1198, diminuindo até a data de Cristo, né, que é o nascimento de Cristo. Então vai ser depois de Cristo, ano 1 depois de Cristo, enfim, tá? Então nós vamos encontrar a narrativa do período dos juízes justamente no livro de Juízes, tá? E aqui nós vamos entender o que acontecia. Havia um ciclo repetitivo. Então o que acontecia? Israel pecava e adorava falsos deuses. Deus permitia então a opressão por nações vizinhas, midianitas, filisteus e outros povos. O povo então clamava por socorro, Deus levantava um juiz, que seria uma espécie de libertador militar e espiritual. E então havia um tempo de paz até esse ciclo recomeçar. Então, basicamente, quando o povo entrou na terra prometida, que era Canaã, expulsou alguns povos dali, né? Venceu, a gente viu na aula passada, né? Venceu alguns povos, algumas cidades, se estabeleceram como 12 tribos, e a partir daquele momento, então, começou esse ciclo. Então, quando houve um tempo de paz, as tribos se estabeleceram, elas começaram, então, a idolatrar outros deuses, né? A adorar outros deuses, e com isso Deus ele permitia que a opressão pelas nações vizinhas viesse sobre o povo de Israel. E com isso o povo clamava a Deus novamente, né? E aí Deus enviava quem? Um juiz. E esse juiz trazia uma paz, só que era uma paz temporária. Por quê? Porque novamente a paz chegava e o povo, com essa paz, o povo voltava a pecar. Então aqui traz uma grande lição para nós, né? Nos momentos de paz a gente precisa continuar perseverando em Deus. Não é porque o momento de paz chegou que agora eu vou relaxar, vou deixar a coisa correr solta. Não, era isso que acontecia com o povo. Então era um ciclo, né? Era um ciclo. Vinha o tempo de paz, eles adoravam outros deuses, Deus, né, se rebelava contra eles, né? Na verdade se irava contra eles, mandava então as nações vizinhas, né, para atacar eles. Enfim, era um ciclo que não tinha um fim, né? Então os juízes importantes, eu vou citar 3 aqui, tá? Dos mais importantes. Débora foi a única mulher juíza. Ela venceu os cananeus. Inclusive, Débora ela teve que se levantar por conta do marido dela que não se posicionou, então ela foi à frente, né? E foi a única mulher juíza. Gideão derrotou os midianitas com 300 homens. Então essa é uma história bem conhecida de Gideão, né? Que só com 300 homens ele derrotou os outros povos ali, os midianitas. E Sansão também foi um homem notável na Bíblia ali, um juiz notável. Ele foi um juiz forte, mas fraco moralmente. Inclusive, ele foi traído por Dalila. Você conhece também a história. Não vou entrar na história de cada um deles aqui, porque lá na Bíblia já está escrito, então é só você ler lá. Mas é importante você saber qual que era a função desses juízes, tá? O problema principal desse período, do tempo dos juízes, é que cada um fazia aquilo que achava certo.
Falta de liderança central era o motivo pelo qual esses problemas ocorriam, né? Então, não tinha uma liderança para o povo de Israel num contexto geral. Haviam o quê? Haviam líderes das tribos, mas não havia uma liderança geral que coordenasse as coisas. Então, cada um fazia o que queria. Por conta disso, então, era necessário levantar-se juízes. Então, foi uma época de ciclos de apostasia, opressão e libertação, antes da unificação sob Saul, que foi o primeiro rei que a gente vai ver logo mais, tá? Eu queria trazer algumas observações bem importantes a respeito desse período, tá? O primeiro deles é que foram 12 juízes no total, tá? Esse período dos juízes foram 12 no total. Houve um juiz também chamado Abimeleque, filho de Gideão, que governou como um tirano. Então esse juiz ele não foi considerado um juiz legítimo, tá? Porque ele governou de forma tirana. Eli e Samuel, vocês conhecem a história de Eli e Samuel, né? Eles são considerados juízes de transição. Então eles eram sacerdotes. Você lembra que Samuel foi morar, Samuel era filho de Ana, foi morar com Eli no templo e lá ele cresceu e se tornou também um sacerdote e depois ele ungiu o rei Davi. Então Eli e Samuel foram considerados também juízes de transição, embora sejam mais conhecidos como sacerdotes ou profetas. Débora foi a única mulher juíza e também profetisa, né, como eu já comentei. Sansão teve um papel mais individual, ele não foi um líder do povo em si, mas ele era considerado como uma espécie de herói, vamos dizer assim, né, do que um político em si, né, que lutasse pelo povo. Alguns juízes são citados brevemente, Tolá, Jair, Ibsã, enquanto outros têm narrativas detalhadas, como Gideão, Jefté e Débora, tá? Então são questões aí importantes de a gente frisar. E no período dos juízes, Deus era o rei. Aqui é importante a gente abrir um parênteses, por quê? Porque o povo, mais à frente a gente vai ver, eles pediram um rei. Por quê? Porque não havia um rei como os outros povos ao redor tinham. Todos os povos tinham seu rei, Israel não tinha. Israel tinha os juízes que se levantavam e depois eles saíam de cena, né? Conforme o ciclo ia acontecendo, eles se levantavam e saíam fora de cena. E o povo, então, estava precisando de um rei. Só que nesse período, quem era o rei? Era Deus. E o povo não entendia isso, eles não reconheciam isso, na verdade, né? Então entra o período da monarquia unida, que era o período dos reis. Então, primeiro o período dos juízes, eles se levantavam e terminavam aquilo que tinham que fazer, vinha outro juiz, enfim. E aí até que chegou, então, a monarquia unida. O povo, então, pede um rei. Isso está lá no livro de Samuel, que marca a transição dos juízes para os reis, e o livro de Reis também, né, tem a narrativa dos reis de Israel. São 3 os rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. Esses 3 reis, eles governaram Israel de forma unida, as 12 tribos unidas. Por que que isso é importante? Porque depois de Salomão, a tribo vai se dividir. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? Então, o primeiro rei, que é o Saul, ele governou de 1050 a 1010 a.C. O motivo da monarquia, então, é o povo pede um rei como havia nas outras nações. Então, vocês querem um rei? Deus disse, então, está aí o rei de vocês. E foi Saul, então, né, coroado como rei. Deus escolhe Saul, mas ele desobedece. Perde o reino, então, devido a uma combinação de desobediência a Deus, impulsividade e falhas de caráter. Isso você vai ver lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 13, 14, 15, ali, enfim, você vai ter a narrativa daquilo que Saul fez, né, de errado, que desagradou a Deus e por conta disso ele perdeu o reino. Depois veio, então, o rei Davi, né? Você lendo ali no livro de Samuel, você vai ver o que aconteceu, como é que foi essa transição do período de Saul até o período do rei Davi, e ele governou de 1010 a 970 a.C. Ele foi o maior rei de Israel. Então o rei Davi, ele está no centro, ele escreveu vários salmos, né? Ele é extremamente conhecido, era um grande rei da época, tá? Ele derrotou Golias, ele unificou as tribos e fez de Jerusalém a capital, né? Ele comete um pecado então com Batseba, né? E teve consequências graves. Basicamente, quando você vai ver na história de Israel, o rei Salomão, por exemplo, que é o próximo rei depois de Davi, ele é filho de Batseba e Davi. Então, Davi teve esse filho, Salomão, com Batseba. Mas ao mesmo passo que ele tem uma promessa eterna, Deus estabelece sua dinastia e o Messias virá da sua linhagem. Então, Jesus ele veio de Davi. Então, por isso que ele é chamado filho de Davi, porque Jesus veio da linhagem de Davi.
Outra coisa importante aqui que a tribo que está aqui, a linhagem de Davi é a linhagem de Judá, por isso que Jesus é chamado de leão de Judá também, né? A gente comentou alguma coisa em outra aula sobre isso. Tá? E por fim, então, depois de Davi, vem o rei Salomão. Tá? Ele foi conhecido pela sua sabedoria e pela sua riqueza. Né? Se você ler o livro de Provérbios, você vai ver como Salomão tinha essa sabedoria, como que ele adquiria essa riqueza toda, né? Então a gente sabe que Salomão ele pediu a Deus sabedoria e Deus deu para ele de presente a riqueza também, né? Salomão construiu também o templo. Foi iniciado ali a ideia por Davi, mas quem realmente construiu o templo foi Salomão. Por isso que o nome foi conhecido como Templo de Salomão, porque foi Salomão que construiu. E aí houve então o pecado de Salomão, que é o seguinte: ele casou com mulheres estrangeiras de várias nações. Então ele tinha aproximadamente 700 mulheres e 300 concubinas, 1000 mulheres no final das contas, né? E o que acontecia? Muitos desses casamentos que ele tinha era por questão política, para que ele tivesse um contato com outros povos, né? Então, por exemplo, ele casava com a filha do rei de tal país, então ele tinha um elo com aquele país, com aquele rei. E ele fazia isso muito por questões políticas também. Mas o que acontecia com isso? Quando ele se casava com uma mulher estrangeira de outro país, aquela mulher adorava os deuses daquele país, que não era o Deus verdadeiro Yahvé. Então ele acabava também sendo influenciado pelas crenças daquela mulher. Agora imagine 700 mulheres, provavelmente muitas delas crendo em outros deuses. Então ele fez uma misturança aqui gigantesca. E o pecado, porque ele cometeu esse pecado, mas você lembra que eu falei aqui que ele nasceu de Batseba por conta do pecado de Davi, né? Davi se arrependeu, enfim, mas ali alguma coisa aconteceu que Salomão, ele era um homem inquieto, ele não conseguia parar, digamos assim. Ele quis fazer tudo que os olhos dele queriam fazer, que o coração dele desejasse. Ele relata isso lá no livro de Eclesiastes. Se você ler o livro de Eclesiastes, você vai ver que Salomão fez tudo o que ele queria. Ele percebeu todas as coisas, ele fez tudo. Só que no final das contas, ele chegou à conclusão de que é tudo vaidade. Você pode ter tudo, você pode fazer todas as coisas que você quiser, que o teu coração desejar, que os teus olhos virem, mas no final das contas você vai chegar à conclusão de que tudo é vaidade. E essa foi a conclusão de Salomão, né? Feito tudo que fez, né? Casou com várias mulheres, teve muito dinheiro, tinha muitas pessoas ali debaixo do poder dele, mas ele chegou à conclusão de que tudo é vaidade. E essa é a tônica então do livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão. E aí, então, depois da morte de Salomão, nós temos um período muito icônico, digamos assim, aqui no reino de Israel, que foi a divisão do reino que aconteceu em 930 a.C., tá? Isso está lá no livro de Reis, você tem um relato da divisão do reino. E o que aconteceu? Após o período dos reis, o reino de Israel, que antes estava unificado, eram as 12 tribos juntas, unidas, né, acaba se dividindo em duas partes, tá? O reino, ele acaba se dividindo. O motivo da divisão, então, nós lemos lá em 1 Reis, capítulo 12. Roboão era o filho de Salomão. Então, o que acontece? No período dos reis, era passado de pai para filho. Saul não, porque Saul desobedeceu a Deus, foi cortada. Então, essa linhagem, digamos, real de Saul foi cortada. E reiniciou, então, em Davi. Aí o filho de Davi, Salomão, assumiu o trono. Depois que Salomão partiu, o filho de Salomão, Roboão, assumiu o trono também. E aí aconteceu o quê? Que o povo estava sendo oprimido, de certa forma, por Salomão, com altos encargos, né? Eles tinham que pagar tributos muito altos. E o que acontece? O povo pediu para Roboão diminuir um pouco esses tributos que eles pagavam, né? Esses valores. Só que Roboão, dando ouvidos a alguns conselheiros, ele aumentou essa carga de tributo, de impostos, né? E isso fez com que o reino se dividisse. 10 tribos, então, se rebelaram. A gente vai falar um pouquinho aqui a respeito. 10 tribos do norte se rebelam e formam o reino de Israel. E outras 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, formam o reino de Judá. Aí nós temos, então, Israel e Judá. Israel, aqui no caso, tem 10 tribos, Judá 2 tribos, tá? A tribo de Judá e a tribo de Benjamim, então como se tivesse se unido, tá?
e a tribo de Israel, todas as outras 10 tribos. A tribo de Israel, ela se fixou em Samaria, a capital de Israel, então ficou sendo Samaria. Que inclusive Jesus ele vai citar lá nos evangelhos, né? Os escritores dos evangelhos citam a questão dos samaritanos. Então temos a parábola do samaritano, a mulher samaritana, enfim, tem vários relatos relacionados à questão dos samaritanos que não tinham conexão, eles não se davam bem, os samaritanos com os judeus. Por quê? Porque os samaritanos, então, eles eram essa raça que se rebelou contra a linhagem de Davi. Então, por isso, eles não eram bem vistos pelo povo judeu, pelo povo que veio da linhagem de Davi, né? E as duas tribos de Judá e Benjamim formam um reino de Judá e a capital era Jerusalém. Tá? Então, o que acontecia? Aqui nós temos um ponto muito importante. Quando Jesus encontra aquela mulher no poço, ele tem uma conversa relacionada à questão dos samaritanos, né? Por quê? Porque os judeus adoravam a Deus no Templo de Salomão em Jerusalém, tá? E o povo de Israel que ficou lá na capital Samaria, eles não iam até Jerusalém adorar a Deus. Por quê? Porque eles se rebelaram contra os judeus, contra a tribo de Judá. E aconteceu o quê? Que eles criaram para si deuses. Diz a Bíblia que Jeroboão, que foi o que se rebelou e liderou essas 10 tribos, ele criou 2 bezerros de ouro em 2 cidades distintas para que o povo fosse adorar, não em Jerusalém, mas essas 2 cidades onde tinha esses 2 bezerros de ouro. Então, foi completamente separado, as 2 tribos, digamos assim, os 2 povos, né, se separaram completamente. 10 tribos para cá, 2 tribos para cá, e eles não tinham contato. Inclusive, mais à frente, eles chegavam a guerrear contra si mesmos. Então, basicamente, o que aconteceu nessa divisão foi isso. E por isso que você tem um relato, então, lendo o livro de Reis, que enquanto o rei de Judá era fulano de tal, o rei de Israel era fulano de tal, os 2 governavam juntos. Só que eles estavam governando 2 povos, apesar de serem israelitas, eram 2 povos distintos, tá? E aqui eu trouxe então uma tabelinha, você pode conferir essa tabelinha aqui, ó. Você tem algumas informações interessantes. E embaixo dessa tabelinha você tem aqui, ó, o reino de Israel, que era o reino do norte, ele foi destruído pela Síria em 722, tá? A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre o exílio, tá? E o reino de Judá foi exilado para a Babilônia em 586 a.C. O que acontece? Porque quando o povo se rebelou contra Deus, né, tanto as 2 tribos, tá? Eles desobedeceram, eles tinham a idolatria a outros deuses, os 2 acabaram sofrendo. Só que o povo de Israel, eles foram totalmente desconfigurados, né? Eles não tiveram mais a herança que era o rei do reinado de Davi. Eles foram desconfigurados e acabaram se perdendo, como se fosse pó, né? Eles acabaram se perdendo. O povo de Judá, eles continuaram ainda firmes, só que eles foram exilados para a Babilônia, que a gente vai falar um pouquinho agora, tá? O exílio e a queda dos 2 reinos. O exílio do povo de Israel, que era o reino do norte, e de Judá, reino do sul, só esclarecendo, reino do norte, por quê? Porque aproximadamente ali onde fica Jerusalém era uma divisão, para cima e para baixo. No sul estava Judá e Benjamim, acima estavam todas as outras tribos de Israel, tá? Então, por isso o reino do sul e reino do norte, tá? O exílio ocorreu devido à desobediência a Deus, à idolatria e injustiça social, conforme foi alertado pelos profetas. Quando você lê os profetas maiores e menores, eles estão atuando nesse período aqui que a gente está falando, tá? Então, se você for ler muitos dos profetas, eles estão falando justamente sobre o exílio, sobre a questão da divisão do reino, sobre o pecado que eles estavam cometendo, da idolatria a outros deuses e muitas outras questões que eles estavam cometendo, tá? Então, a queda de Israel, que era o reino do norte, foi em 722 a.C., e o motivo foi idolatria e alianças pagãs. Ele foi invadido, então Israel foi invadido pela Síria, né? E o povo foi levado cativo, misturado com outras nações, que se tornaram então os samaritanos, tá? E foi o fim das 10 tribos do norte, chamado de as tribos perdidas. Então a tribo de Israel, eram 10 tribos, se perderam completamente, se misturaram, se contaminaram com outros povos e acabou se perdendo no meio a linhagem do povo de Israel, essas 10 tribos, tá? Agora, a queda de Judá
que era o Reino do Sul, foi em 586 a.C., o motivo foi a idolatria e a injustiça social. Eles foram invadidos pela Babilônia, o rei Nabucodonosor, né? Ele destrói Jerusalém e o Templo de Salomão e leva cativo todos os que faziam parte do reino de Judá, da tribo de Judá e Benjamim, né? Eles levam cativos esse povo para dentro da Babilônia. Então o povo é levado para o exílio da Babilônia por 70 anos, conforme foi profetizado justamente por Jeremias, né? Esse registro está aqui, 25:11, Jeremias 25:11, você tem esse relato aí de que eles iriam ficar 70 anos dentro da Babilônia exilados, tá? E aí você tem o livro de Daniel que conta justamente, Daniel estava exilado na Babilônia, só que Daniel assumiu cargos importantes, mas ele era judeu, ele estava dentro do exílio, ele fazia parte do exílio, tá? Lá na Babilônia, mas ele se destacou junto com outros jovens também que foram levados para lá. Mas Judá ainda não terminou, o Judá ainda continuou ali vivo, né, mas exilado, eles estavam escravos de certa forma, tá? E aí o retorno do exílio da Babilônia de volta foi através de Ciro, rei da Pérsia, que permite o retorno. E aí você tem esse relato lá no livro de Esdras. Você tem um relato justamente do retorno do povo de Judá do exílio da Babilônia. E foi aí então a reconstrução do templo, e alguns voltam, outros ficam na diáspora. Diáspora é o nome que se dá para esse espalhamento, né, de pessoas, né, do povo em si, né? Quando o povo se espalha, o nome que se dá é diáspora. Então nós temos o fim de Israel, de Judá, Israel e Judá como reinos independentes. Por quê? Porque até então eles governavam os seus povos. Judá governava as suas pessoas, Israel governava as suas pessoas, só que eles se tornaram independentes, né? Então Judá foi exilado para a Babilônia, e aí Israel foi exilado pelos assírios, né? E eles perderam o seu controle, o seu domínio. Eles eram dominados por outros povos, tá? Então isso aconteceu justamente por conta da desobediência do povo, tá? Então Israel, que era a tribo do norte, as 10 tribos do norte foram dispersas, perdidas de Israel, misturando-se a outros povos, nunca mais se recuperou politicamente e seu povo se assimilou a outras culturas. Então, praticamente Israel acabou. 10 tribos de Israel se acabaram nesse período, tá? Agora, Judá, que era o reino do sul, sobreviveu ao exílio e retornou após 70 anos. Tá? O reino de Davi foi extinto e Judá tornou-se uma província babilônica. Então não havia mais rei. O rei, quando tinha a linhagem, então veio Davi, Salomão, Roboão e vários outros reis, de pai para filho, até chegar no último rei de Judá, que se eu não estou enganado agora era Joaquim ou Jeoaquim. Enfim, o último rei de Judá, foram levados então como cativos para a Babilônia e não houve mais reinado. Ou seja, a linhagem de Davi acabou ali. Mas o povo judeu ainda existia, o povo de Judá existia, mas não havia mais rei da linhagem de Davi, tá? Então, o reino de Davi foi extinto e Judá tornou-se uma província babilônica. Reconstruiu Jerusalém e manteve a identidade judaica, preparando o cenário para o judaísmo pós-exílio e a chegada de Cristo no Novo Testamento, tá? Então, basicamente o que aconteceu com Judá foi isso. O povo não se extinguiu, mas o reino de Davi sim, não houve mais, tá? Passou por domínios persas, gregos e romanos. E 70 anos depois da morte de Cristo, o templo foi destruído pelos romanos. Então eles recuperaram o templo e 70 anos depois da morte de Cristo, o templo foi destruído e houve então uma diáspora. O que a gente falou que é diáspora? É um espalhamento do povo até 1948. Essa diáspora durou muitos e muitos anos. Né? Quando foi criado, então, em 1948, o moderno Estado de Israel. O que aconteceu? Em 1944, aproximadamente, ali houve o nazismo, né? E o nazismo ele matou milhares de judeus. E quando isso aconteceu, pelo povo estar espalhado pelo mundo, porque o nazismo aconteceu ali na Europa, né? Essa matança, ela aconteceu na Europa, o povo judeu estava na Europa, não estava em Israel, nem ali em Judá, ou qualquer lugar ali, enfim, Jerusalém. Eles estavam em outros países, né? E o que aconteceu então? Por conta desse extermínio do povo judeu, foi decretado então que Israel seria um estado justamente dos judeus. E aí eles conseguiram retornar para Israel, tá? Então isso aconteceu em 1948, que marca até os dias de hoje que a gente tem
vivido, inclusive, só separando aqui, o povo de Israel é diferente do Estado de Israel, tá? Eles retornaram para o Estado de Israel, mas o povo judeu é uma coisa, Estado de Israel é outra, são duas coisas distintas, a gente não pode misturar aqui, tá? Então, quando alguma coisa acontece com Israel, não quer dizer que esteja acontecendo com o povo judeu. O problema é quando acontece com o povo judeu, aqui que está, né, inclusive profecias bíblicas, tudo mais, se retrata ao povo judeu, porque querendo ou não, eles ainda são israelitas. O povo judeu é descendente de Jacó, duas tribos, Judá e Benjamim, né? Então eles ainda continuam sendo israelitas, tá? E por fim, então, houve o extermínio da tribo de Judá, de Israel, e a tribo de Judá até hoje se perpetua como judeus, mas não pela linhagem de Davi. Só que Jesus ele vem então da linhagem de Davi, como a gente vai ver no próximo módulo que a gente vai falar sobre Jesus, tá bom? E aqui, só antes de nós finalizarmos a aula, nós vamos ter uma aplicação prática, algumas perguntas, só para trazer a título de informação. Eu vou colocar um PDF aqui embaixo, onde você tem um relato de aproximadamente 400 anos de silêncio completo de Deus. Ou seja, a partir do momento em que o povo foi para a Babilônia, Deus se calou. Eles reconstruíram o templo, tudo certo, mas não houve mais profetas, não houve nada que Deus falasse diretamente com o povo por 400 anos, que durou desse período do exílio até o nascimento de Jesus. Esse período ele foi completamente ignorado, digamos assim, da história, ele foi tirado da história porque não há relatos do que aconteceu. Embora alguns livros fossem escritos durante esse período, mas eles são chamados de apócrifos, como a gente comentou um pouco, acho que lá no primeiro módulo, né? Os livros apócrifos são considerados como não inspirados por Deus. Por quê? Porque foram escritos nesse período de 400 anos onde Deus não falava. Deus não se comunicava com o povo durante esses 400 anos, onde o povo de Judá ficou exilado na Babilônia, tá? Então, título de curiosidade, vou deixar o PDF para você, se você se interessar por esse assunto, eu acho bem bacana para você entender o que aconteceu nesses 400 anos, tá bom? Então, aplicação prática. Deus disciplina, mas não abandona seu povo. Jeremias 29:11. Então, Deus ele disciplinou o povo, mas ele jamais abandonou seu povo. Deus ele nos disciplina, mas ele não nos abandona. A idolatria e a injustiça levam à ruína. A gente entendeu muito bem, ficou claro para nós isso, né? Deus mantém suas promessas. A linhagem de Davi levou a Jesus, conforme nós lemos em Mateus 1:1. Nós vemos que Jesus descendeu da linhagem de Davi, tá? E 3 perguntas aqui para reflexão. Por que a idolatria foi tão fatal para Israel? Como isso se aplica no dia de hoje? Qual que é a tua resposta? Comente aqui embaixo na área de comentários por que a idolatria foi tão fatal para Israel. Por que aconteceu? Você viu tudo o que aconteceu, né? Por conta da idolatria, né? 2. Qual lição aprendemos com a divisão do reino? O que você aprende com a divisão do reino que a gente estudou hoje? E o 3. Como o exílio mostrou o cuidado de Deus mesmo no julgamento? Então, o exílio não foi bom, mas foi um julgamento de Deus. Mas ali, o que Deus mostrou para o povo, mesmo nesse período de julgamento? De que forma Deus cuidou do povo? Então, reflita um pouco nessas perguntas. Se possível, coloca aqui embaixo nos comentários para a gente conversar um pouquinho a respeito disso, tá bom? E vamos orar, agradecer a Deus por mais essa aula. Senhor, nós te agradecemos por esse momento tão precioso onde nós estamos estudando as Escrituras Sagradas, a Tua Palavra, nós estamos entendendo o que aconteceu para que nós hoje tivéssemos essa história, Pai, para carregar do povo de Israel, de tudo que aconteceu, da desobediência do povo e do resultado, da consequência. E isso tudo traz para nós muitas lições, Pai, para que nós possamos viver de forma agradável a Ti, de forma obediente. Por isso nos ajuda, Pai, dá sabedoria para cada um, Senhor, que está aqui comigo nessa aula, Senhor, dá graça, discernimento e entendimento, Pai, para que nós possamos andar nos Teus caminhos da forma como Tu queres. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe sua vida e até a próxima aula.